Os nossos irmãos aí pelo YouTube, nós estamos com uma dificuldade na nossa aparelhagem de som. Já fizemos pedidos de reparo, mas com essa época, os senhores sabem, tudo um pouco mais difícil, né? Mas nós vamos por aí tentando levar essa notícia a vocês. Bem, o tema da nossa mensagem é renascidos em graça para vencer. Eu vou repetir o tema desta mensagem: renascidos em graça para vencer. Existe uma expressão, coloca primeiro para mim, Miguel, João capítulo 3, versículo 1. Depois a gente volta em Tito aí. É que deu aqui um negocinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não ser de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é uma expressão que traz muita confusão no meio evangélico. O meio evangélico pega esta passagem e diz que o homem nascer de novo, biologicamente, não era desse nascimento biológico que ele estava falando. Primeiro, que este homem era Orion Nicodemos, um dos homens mais sábios do que dizia respeito à cultura judaica. E havia algumas formas aqui de purificação nesse tempo. Uma delas era as oblações, lavagem com água, a lavagem interior, como a igreja evangélica faz hoje. A igreja evangélica acha que um homem só está limpo depois que ele passa pelo batismo. Você pode ser o mais santo dos santos, você pode ser o fiel dizimista, mas se você não é batizado no sistema, você não nasceu de novo ainda. Você sabia disso? Você teve a infelicidade de ser evangélico. Quem é evangélico aqui? Diga amém. Hoje ninguém. Eu estou treinado, né? Gente, peraí, deixa eu... Gente, como que pode? Vê que se você não renasceu de novo, porque antigamente você tinha orgulho de dizer que era evangélico, batizado nas águas, batizado com fogo. Quem tinha? Porque eu tinha disso. A Cristina, eu acho que era assim. Eu tinha esse negócio, eu dizia: não, irmão, eu sou batizado nas águas, sou batizado no fogo, eu falo 3 idiomas do pentecostal: o labachúria, o decanta lá para trás, e tinha o Rita. Meu amado, quando Jesus está falando com esse homem que era necessário nascer da água, que era necessário nascer de novo, Jesus estava dizendo então que aquele processo em que eles praticavam de obração, de purificação, estaria chegando ao fim. No versículo de número 4, olha lá o que diz o versículo de número 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Veja, como que a igreja leva para o lado literal. Olha o que um homem mestre em Israel não entendia. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava interpretando isso o quê? Como um nascimento biológico. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é que pode um homem que estudou teologia, diz que o Espírito Santo fala com ele e diz assim: ó, você tem que nascer de novo? Ah, tenho. Vou voltar ao ventre da minha mãe. Ele, cheio de orgulho, diz: não, não é esse nascimento. Você tem que se batizar nas águas para você... Olha, meu amado, eu passei por esse abará. Não sei se vocês... E olha o que disse
Jesus nos dias de sua carne, olha lá. Deu ruim, meu amado? Vai voltar? Então, já comeu lá? Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a igreja pega esta água que diz que é a água do batismo, e pega esse Espírito aqui e diz que é o batismo do Espírito Santo. Meu amado, é claro que esta água aqui é aquilo que Paulo disse, que a igreja foi lavada com água pura da palavra. E esse Espírito aqui é um entendimento. Neste pacto, ninguém consegue servir a Deus com a carne, e sim com o entendimento. Se você não tem entendimento, você não vive o reino. Você é um escravo do sistema religioso. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Eu quero apenas fazer uma introdução com essas duas mensagens, para você entender o que eu quero colocar com você nesses breves minutos. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Então vem a conclusão daquilo que Orion Nicodemos não entendia e que os pastores não entendem. Vamos ler agora, depois da cruz, o que Paulo disse a Tito. Não por obras de justiça praticada por nós. Então não mais pela purificação exterior, não é mais pelo meu sacrifício, não é mais por aquilo que eu faço, que eu pago, que eu ofereço. Ele diz, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvará. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante um lavar regenerador e renovador do batismo nas águas. Pronto, nasceu de novo. Ou melhor, renasceu. Nós fomos renascidos. Nós já nascemos, entramos no sistema religioso, nos mataram, e agora, renascidos nesta palavra maravilhosa, que parece que tirou aqui alguma coisa que tapava esse entendimento. Porque até então o pastor diz o que? Olha, tem que batizar nas águas, tem que batizar no Espírito Santo, tem que dar o dízimo, tem que segurar o envelope. Aí ele disse, não. Agora não é mais por obra de justiça praticada por nós. Nada do que você faça te trará resultados como justiça. Olha, eu tenho explicado aqui, um camarada assalta alguém na rua, aí um grupo de pessoas amarra esse cara no poste. É correto? Não é que o cara mereça, mas isso é fazer justiça com as próprias mãos. Qual é o correto? Segurou? Agiu bem. Liga para a polícia, e a polícia que sabe o que vai fazer. Ora, meu amado, como é que eu vou praticar uma justiça de algo que ele já fez? É isso que os crentes fazem. E aí, em vez de viver este lavar regenerador, em vez de viver esta vida renovada que foi feita pelo Espírito Santo, eles querem fazer isso com a sua carne. Não, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer isto. Mas ele disse, Nicodemos, se você não nascer da água, desse lavar regenerador, e se você não nascer desse entendimento, você não vive o reino. E a pergunta é, e o que é o reino? Aí lá vem de novo a interpretação literal. Os crentes pensam que o reino de Deus é um local onde tem uma árvore, uma rua de ouro, com águas cristalinas, e alguém muito sábio disse, vou ganhar dinheiro com isso, quer ver? Como? João viu a cidade santa preparada. Mas isso não é o reino, isso é uma linguagem de figura. O reino não é comida e nem bebida.
mas é paz, é alegria e é gozo no Espírito Santo. Coisa que você não tinha enquanto você não renasceu nesse entendimento. Porque hoje você tem paz, amém ou não? Meu amado, eu canso de dizer aqui, me desculpe, sempre o que Deus tem para você, erros do passado. Eu vou te trazer mais uma frase antes de te mostrar alguns versículos. Priorize a vida espiritual. Abençoados, nada e ninguém consegue viver fora da sua origem. A árvore consegue viver fora da terra? Não. O peixe, por quê? Porque a origem da árvore é a terra. Meu amado, o peixe consegue viver fora da água. Tira uma baleia e bota ela na areia de Copacabana, ela consegue viver? Você sabe por que muitas pessoas entraram para a graça de Deus, estão tendo uma vida de vitória? Porque na graça de Deus, tudo é espiritual. Elas perderam a origem e não estão vivendo. Passaram a fumar. Estão olhando para a mulher do vizinho. Passaram a beber de forma excessiva. Passaram a xingar de forma demasiada. Porque perderam a origem, não priorizaram a vida espiritual, não renasceram para vencer, retrocederam numa vida de fracasso. Não vivem mais as experiências espirituais com o Pai. O seu louvor não consegue romper barreiras. Não tem mais uma comunhão diária numa vida de entrega, de meditação na palavra. Por quê? Porque perderam a sua origem, perderam a sua essência. Já não conseguem mais ouvir a voz de Deus como ouvia, apesar de estar numa doutrina enganosa. Elas não tinham entendimento, mas tinham zelo. Vieram para a graça, perderam o zelo e ganharam o entendimento. E como eu disse no início, tem que haver um equilíbrio. Não vou viver numa escravidão, mas vou viver uma liberdade controlada. Eu vou priorizar a minha vida espiritual, porque a minha origem é o Espírito que é eterno. Ouça para você não esquecer. Você não é um ser humano com experiências espirituais. É ao contrário, você é um espírito que se revestiu de carne e está vivendo uma experiência humana. Então, a tua verdadeira identidade não é isto que você vê no espelho. A tua verdadeira identidade é um homem espiritual, aonde Deus habita para governar a tua vida. Se você vive nesse vínculo, tudo lhe será bem, nada te será impossível. Quero te dizer uma outra coisa. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Temem a Deus. Eu vou repetir. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Temem a Deus. Você sabe o que acontece no sistema religioso? Não, a gente tinha temor. Eu conheço irmãos que fazem algumas coisas hoje que jamais ousaria fazer no sistema religioso, porque se tornaram sábios aos seus próprios olhos. Nós tínhamos alguns irmãos aqui que eles disseram: Geraldo, se você prega, eu posso pregar também, a graça não é tua. Eu disse: quem disse que é minha? Não, porque se você prega, eu também posso pregar também. Foi claro que você pode. A única diferença é que você não pode ter aquilo que Deus me deu. Eu não posso ter aquilo que Deus te deu. Eu não vim para fazer nem melhor, nem pior, nem igual, nem diferente. Eu vim fazer aquilo que o Pai me impôs a fazer. Se vai ser bom para você ou ruim para o outro, não me importa. Eu não estou olhando para as dificuldades, eu estou colocando amor no processo. Então, quando eu quero ser sábio aos meus próprios olhos, eu quero colocar os pés pelas mãos. O Pai não aprova, meu irmão. Você pode ter certeza, as pessoas vão ser feridas. Então,
perdeu o temor, foi sábio aos seus próprios olhos, você pode ter certeza, 2022 será um ano de derrota e fracasso para a sua vida. Você pode comprar um carro 0 quilômetro, perdeu o temor de Deus, derrota e fracasso. Você pode pode morar no Palácio de Buckingham, se perder o temor de Deus, por conta da tua origem espiritual, derrota e fracasso. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Se não for para a glória de Deus, eu não faço. O rapaz me ofereceu um galpão e disse para mim: a única coisa que eu quero, faço um contrato com você vitalício. Nós vamos no cartório, aqui cabe 500 pessoas. Faço um contrato vitalício com o senhor. A única coisa que eu quero, nesse corredor aqui, lá atrás, é guardar as minhas máquinas. A minha esposa está aí. Guardar as minhas máquinas de caça-níquel. Eu disse: você quer então que eu lave os seus caça-níqueis e eu desfrute disso? E amanhã, quando eu ousar falar que foi a bênção de Deus, você vai estar sempre com os seus olhos de condenação dizendo: não é bênção de Deus, são as minhas máquinas de caça-níqueis que estão sustentando você. Não quero isso, porque eu não preciso disso. O que eu preciso é de fidelidade, lealdade daqueles que somam comigo como igreja, ou muito ou pouco, ou mal ou ruim, nós vamos mantendo sobre o temor de Deus. Isso é o que deve ser feito. Quero dizer mais uma frase antes de mostrar alguns versículos, a última de hoje. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. O saber ensoberbece, é o amor que edifica. Você pode conhecer todos os mistérios, você pode ter fé a ponto de transportar os montes, você pode dar todo o seu dinheiro aos pobres, você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, me desculpa a intrepidez, você não é nada. Você é um símbolo que retine, faz muito barulho, mas lá dentro é oco, e o Pai sonda mente e coração. Ninguém consegue enganar por muito tempo. Uma hora a conta vai chegar. Segue a regra. Se não for para a glória de Deus, se não tiver temor, eu posso conhecer tudo. Os grandes heróis aí sucumbiram: Alexandre o Grande, Hitler, Napoleão Bonaparte. Todos sucumbiram. Um único reino que permanece para sempre é o de Cristo, que é Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Na sua humanidade ele disse: eu sou manso, sou humilde e andou os céus e a terra. E nós vamos no mesmo caminho porque somos um espírito com ele. Então, eu quero apresentar aos senhores 2 versículos. Em tudo isso que eu falei, se um homem e uma mulher não tem metas, não tem objetivo, ele não sabe aonde quer chegar. Eu fui bispo na igreja evangélica durante 4 anos. Eu tinha um público, mas não tinha um lar. Eu tinha aplausos, mas não tinha o amor da minha esposa. Eu tinha um salário, mas não administrava a minha casa. Tinha o calor humano, mas não tinha o prazer com a minha esposa. Eu não tinha metas, eu não tinha objetivo, eu não sabia aonde eu queria chegar. E por isso, eu desistia facilmente. Quando uma pessoa não tem metas, não tem objetivo, ele desiste facilmente da vida e dos combates que pode apresentar.
Nesses 10 anos pregando o Evangelho, eu conheci muita gente. Alguns deles entraram aqui dizendo: uau, que palavra! Ah, papai! Conheceram todos os mistérios, todas as ciências, mas lá dentro era oco. Não tinha meta, não tinha determinação, não tinha objetivo na vida. Qual é o teu objetivo? O que você espera para 2022? A mudança de um algarismo? Ah, vai comprar uma picanha, uma garrafa de Prosecco, uns fogos, e dia 31, feliz ano novo, pum, estoura, come a picanha, fica tocinho igual a mim, é isso? É o teu projeto de vida? E o que você vai fazer com os 12 meses do ano? Não vou perdoar minha irmã, não falo com meu primo, sou crente, eu falo em línguas, mas não falo com meu primo. É isso. O que você tem projetado para a sua vida? Aonde você quer chegar? Há quanto tempo o médico já lhe disse: toma cuidado, você não pode comer isso? Quantas vezes você já sentiu a voz de Deus dentro de você, que você tem que perdoar, que você tem que amar? Há quanto tempo você deixou de se qualificar num curso melhor, para hoje você ser um homem de sucesso? Quantas coisas você tem postergado dizendo: em janeiro agora eu começo a caminhar? Não, rapaz, começa a caminhar segunda-feira. Segunda-feira não, porque vem o Réveillon, né? Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. E eu espero que esta palavra fique imprimida na tua mente. Leia lá: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Corro, não sem meta. As pessoas querem correr de qualquer maneira, se cansam, não sabem o que querem, não sabem por que estão correndo. Isto não é uma igreja. Você não está numa igreja, você está na escola do Espírito, aprendendo a reduzir a sua carne em escravidão, aprendendo a não desferir golpes no ar. Um abençoado me disse: eu fui domingo lá, não aconteceu nada. Falei: deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra do almoço que você comeu em 1982? Claro que não, né? E de 83? Da janta de 84? Do café da manhã de 85? Você lembra? Claro que não, né? Mas foram eles, com os demais almoço, café da manhã, que te trouxeram até aqui nessa vitalidade. Assim como o Evangelho entra na tua vida domingo após domingo, durante a semana te traz essa vitalidade, para você não correr sem metas, para você não lutar dando golpes no ar. Eu não me lembro, talvez, da mensagem de um ano atrás, mas foi ela que serviu como direção do Pai para me dizer: não faça isso, não me engane, não precisa manipular. Opa, uma taça de vinho, todas as coisas me são lícitas, mas um garrafão não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei que isso me domine a vida inteira, a ponto de eu me embriagar. Abençoados, quem não tem meta não chega a lugar nenhum. Quem não tem objetivo corre sem saber aonde, nem vai chegar. Corre de qualquer maneira. Tem que ter meta, tem que ter foco, tem que ter objetivo, porque a caminhada na terra dos viventes não é fácil. A começar por aqueles que nos rodeiam. Você não vai conseguir, você é um fraco, você é isso, você é aquilo. Como você não tem meta, não tem objetivo, cede. A mulher de um abençoado me ligou essa semana dizendo: aí ó, a palavra que você prega aí, ó. Eu falei: sim, é o Evangelho. É o Evangelho? Eu vou mandar o vídeo do meu marido, que era presbítero da igreja Assembleia de Zeus. Eu vou mandar para o senhor. Olha aí,
Ele sentado no bar, bebendo, a cueca aparecendo. Aquilo já tinham dado um balão japonês. Vocês sabem o que é balão japonês? Não. Já deram em vocês? Não. Balão japonês é quando o cara está bêbado. Eu já fiz muito isso, Senhor, ainda bem que tu perdoou. É quando o cara está bêbado, o cara vem aqui, enfia os 2 dedos nele assim, vem puxando devagarzinho, vem puxando devagarzinho. Quando ele está acordando, o cara bate desse lado, ele vira o bolso, o cara puxa o dinheiro. O nome disso é um balão japonês. Então você vê, correu 100 metas, não sabia onde queria chegar, e agora, uma vergonha. Pior do que isso, porque o que se escandaliza é o Evangelho. Então Paulo diz o seguinte: assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo... Em vez de dar soco no ar, eu vou dar soco em você, Miguel. Abençoados, eu preciso lhe dizer algo muito importante esta manhã. Quem vive na graça de Deus não pode aceitar menos do que o Pai tem para você. E eu vou fazer uma comparação aqui, e que eu disse aqui aquela hora antes. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço pegou tudo e foi embora. O mais velho ficou em casa. O mais novo voltou. E o pai então, o mais velho perguntou: engraçado, tu nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Olha o que estava no íntimo dele. Ele queria comer um cabrito com os amigos. Por que não comia? Porque ele não sabia que ele tinha esse direito. Foi questionar o pai. O pai disse: cara, tudo o que é meu é teu. Você poderia aqui comer um cabrito, 2, 3, 4. Mas você não tem uma convicção, você não tem meta, você não sabe nem o que está dentro de você. Você tem vontade de quê? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade: eu não aceito na minha vida menos do que Deus tem para mim. Não aceito de maneira nenhuma. Eu não sou um escravo, eu não sou um miserável. A igreja me fez ser um miserável. A igreja me ensinou a dizer: eu sou o pó da terra. O pai disse: não, tu és meu herdeiro. A igreja disse: eu não valho nada. Deus disse: tu és a menina dos meus olhos, tu és o meu tesouro, eu te amei. Eu aceitei a proposta do sistema religioso e não mergulhei naquilo que o pai tinha para mim. Claro, nunca é tarde para recomeçar. Hoje eu tenho 56 anos. Estou aqui tão forte, tão imbatível quando eu tinha 30, porque o conhecimento me fez renascer para essas minhas conquistas. E eu quero mais. E vou ter mais. Porque eu estou plenamente convicto e sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para manter a minha confissão firme. Declarar com a minha boca que eu sou um miserável, que eu tenho vontade de comer um cabrito com os meus amigos e o pai com uma fazenda, sendo tudo meu, eu desconhecer esse direito, é aceitar a proposta do outro lado. E a proposta do outro lado, meu irmão, sinto muito, mas é uma proposta muito fraca para quem já nasceu mais do que vencedor. A proposta para a minha vida, não só em 2022, mas em 2021 para o resto da minha vida, é uma vitória de sucesso absoluta em todas as áreas da minha vida, se eu aprender que eu não devo trazer o erro do passado para o presente e nem repeti-lo no futuro. O projeto de Deus para a minha vida, a proposta de Deus para a minha vida será de vitória absoluta se eu não for sábio aos meus próprios olhos e se eu for temente a Deus. Quando olharem para mim, sabe o que eles vão dizer? Ali está
uma família bendita do Senhor. O grande problema das pessoas é que elas não acreditam que Deus pode fazer infinitamente mais. E aí se entrega. Paulo disse: mas eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Olha, você sabe quantas pessoas estão desqualificadas? Você sabe quantas pessoas eram do sistema e a família está indo agora, está dizendo o que eles já dizem? Então a nossa responsabilidade é muito maior. Porque como a sua família vai aceitar a proposta que Deus deu para você, se você não esmurrou seu corpo, não reduziu a escravidão? Porque eu sou sincero, eu não seria cristão pelo exemplo de muitos evangélicos que estão aí. Uma senhora, 15 dias atrás, bateu a porta lá de casa. É porque Deus me mandou até aqui. Olha, quando eu falo assim, não é menosprezando nem diminuindo ninguém, é só para vocês entenderem, tá? Bateu a minha porta e disse: ó, é que Deus me mandou até aqui. Deus devia ter sido alguém aqui que disse que é onde a gente morava, né? Deus me mandou até aqui porque eu estou precisando da ajuda de vocês. Eu disse: legal. Com todo respeito, né? Eu olhei de cima e embaixo. Eu disse: mas Deus falou contigo? Sim, falou comigo. Mas esse Deus não te encoraja a você ser uma pessoa de sucesso? Será que esse Deus não te dá uma habilidade? Não, é porque eu sou profeta, eu estava no monte e Deus me mandou aqui para você me ajudar. Ora, mas Ele mesmo não poderia te ajudar? Abençoados, você não vê uma pessoa que renasceu na graça de Deus com essas convicções de derrota, aceitando essa derrota. 70% dos crentes estão aí quebrados, estão aí vivendo num estado de miséria, quando o Pai tem infinitamente mais. Miguel, coloca para mim, por favor, digita Efésios capítulo 3, versículo 20. 10 minutos para acabar, calma, eu sei. Não, meu amado, hoje é churrasco de picanha, meu amado. Ué, peito, quem vai comer vai ser Miguel e Danúbio, meu amado. Foi o que vocês trouxeram. Efésios capítulo 3, versículo 20, Miguel, por favor, olha aí. Olha aí. Vamos aí, Miguel. Ó, eu vou fazer essa leitura aqui e vou te fazer uma pergunta. Você só responda se você estiver lúcido. Eu vou ler com você. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte. Eu vou fazer uma pergunta em cima. Bafo de negão faz cair, hein? Abençoados, de acordo com o que você leu, ali o apóstolo Paulo está dizendo aquele que é poderoso para fazer, ou aquele que não é poderoso para fazer? Aquele que é poderoso para fazer. Para fazer o quê? Infinitamente mais, além do poder que opera onde? E o que é que está faltando para você receber esse infinitamente mais? Não é só ler, é viver. Falta você então mergulhar. Ora, se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, eu penso, eu estou deixando de viver o infinitamente mais de Deus.
Eu não abro mão disso. Então eu estou aceitando uma proposta menor do que aquilo que o Pai tem e pode fazer na minha vida. Capite? Capite? Ora, eu chegava numa porta. O que o senhor quer? O senhor sabe fazer o quê? Eu, auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais, tudo bem. Serviços gerais, tudo bem, tem aqui um emprego para o senhor. O senhor me dá seus documentos, por favor. Puxava a minha ficha, ex-presidiário. Pá, porta fechada. Tudo bem. O senhor sabe fazer alguma coisa? Sei, quem emprego tem aí? Auxiliar de serviços gerais. Ah, tá legal, tá aqui, me dá os seus documentos. Puxava a minha ficha. Presidiário, porta, pá. Chegava em casa com filhos e tal. Ah, eu vou trabalhar onde? Vou trabalhar ali no Jardim Gramacho na reciclagem de plástico. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Ó, o senhor vai separar plástico. Precisa de documento? Não precisa de documento nenhum. Você não fala, você não enxerga. Maconha passava para lá, maconha passava para lá. Eu disse, é isso que Deus tem? É isso Deus que eu sirvo? O pastor dizia, se você quiser esperar, você dá o dízimo. Eu, tá bom. Trabalhava, vendo maconha passando, riscado de tomar um cacete baiano, que dói, né? Dói, baiano, aquele caçanção. E eu dizia, é isso que o Pai tem para mim? É esse Deus que eu clamo? É esse Deus que eu sirvo? Não aceito essa proposta para a minha vida. Isso é querer o menos. Mas ali diz que Ele pode fazer infinitamente mais. Se todas as portas estão fechadas, Ele vai abrir uma onde não existe nem casa. Mas eu vou me lançar no desafio e vou em busca daquilo que Ele tem para mim. Não! Ah, mas você só tem a 4ª série. Mas a verdadeira sabedoria não está nas escolas. A verdadeira sabedoria não está na escola de teologia e nem está numa faculdade. A verdadeira sabedoria habita nele, que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Eu vou me lançar nele. E você vai fazer o quê? Vou falar com ele que eu não aceito essa proposta. E comecei a botar um tijolo aqui, ficou torto ali. Comecei a botar outro ali, caiu em cima do meu pé. Aí evangélico não xinga, em vez de xingar, eu... Glória a Deus! Lebandecai! E cai de novo. Saiu torto aqui, não me chamaram mais. Saiu torto dali, não chamaram mais. Primeira semana entrou 300, não roubei nada de ninguém. Vim para casa tranquilo. Quando a mulher viu os 300, ela... Oh, glória! Quando a mulher viu eu entrar com 300, baixou a unção daquele do Claudinho Bochecha, a mulher para mim, salve, 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 salve. Hoje, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sou um homem extremamente... Quando eu digo próspero, não é que eu sou rico, é que eu não tenho necessidade de nada. Nada me falta, porque eu não aceitei menos do que o Pai tem para mim. Se Ele disse que Ele pode fazer infinitamente mais, eu vou atrás desse infinitamente mais. Lembra da história? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus estava dizendo, sai do comodismo. As pessoas se prendem ao comodismo. Tá bom. Tá bom, mas tem goteira aí. Mas semana que vem é um concerto. Não choveu? Aí só vai lembrar da goteira na próxima chuva. Ó, tem que trocar a antena, tá? Semana que vem eu troco a antena. Ai, como é que a gente vai ver? Pega um pedaço de bombril. Minha mãe fazia isso. Vocês se lembram disso? Pega um pedaço de bombril, bota na antena. Semana que vem, quando sair o dinheiro, eu conserto. Fica 1 ano. Vamos entrar para dentro da casa. Pelo menos não estamos pagando mais aluguel.
E depois que a gente entrar, a gente embolsa a sala. Se mudou em 1990. A sala está por embolsar. E o dinheiro que pagava o aluguel? Volta, Rita, desgraçada. Volta aqui. Você passa lá, a sala está sem embolsar, o som alto. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. Ouça, meu irmão. Nós não servimos em graça um Deus morto. Nós não estamos pregando a um Deus no madeiro. Nós pregamos o Deus vivo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aceitar a proposta da miséria, viver numa prisão de comodismo, aceitar o fracasso, é dizer que Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Se lançar no desafio, Pedro disse: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. As pessoas querem cruzar os braços diante da vida, esperar cair do céu, e o pastor diz: dá o dízimo para ele ficar rico, dá o dízimo para o pastor passar agora lá em Miami, dá o dízimo para ele agora com a família dele viajar, comer cheste. É cheste? Comer cheste? Hã? Oi? É isso mesmo, aquele frangão. Quem dá dízimo coisa nenhuma para sustentar um bando de vira-lata? Está vendo que Deus não recebe mais isso? Isto era para os judeus. Deus não quer o teu sacrifício. Deus quer que você se encoraje sobre a palavra dele. Deus quer que você se lance sobre a palavra dele. Foi o que ele disse aos judeus: não temas e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós nos tornamos aí escravos desses feiticeiros. Meu amado, tem de tudo. Eles dão lenço ungido, folhinha, arruda, água, fita, sal, arroz, feijão, óleo, piolho. Eu não aceito isso. O que eu aceito na minha vida é o que Deus diz no Evangelho da graça de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu penso. Essa é a proposta do Pai para a minha vida. Eu estou pensando em um trabalho novo. Ele tem algo infinitamente melhor. Se eu sair da prisão do comodismo, também não vai cair do céu. Não caiu para a minha vida. Eles queriam que eu ficasse, nada contra. Eles queriam que eu ficasse lá, separa essa garrafa, separa essa, e a droga passando por aqui por baixo. Ele disse: você não tem boca e não tem olhos, você não está atrás de um funcionário, você está atrás de um vapor da boca de fumo. Isso aqui é uma boca de fumo. Eu sou herdeiro do trono da graça de Deus. Eu vou embora, passo fome vivendo honesto, mas não vou ser participante disso. Não aceite, meu amado, menos do que Deus tem para você. Seja ousado, seja destemido. Acredite que o Pai não pode te abandonar. Deus não pode te abandonar. Eu não sei, está aí, Miguel, mas Hebreus, se você trouxe uma Bíblia, Hebreus capítulo 13, eu vou terminar com esta frase. Hebreus capítulo de... Que isso? Isso é costelinha, não é? Você está aceitando uma proposta inferior, meu irmão. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Se você quiser acompanhar, na minha está escrito assim, ó: sejam a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei.
Sabe qual é o problema? É que nós não acreditamos nisso. Você já parou para pensar que as pessoas bem-sucedidas é porque elas foram em busca das realizações? Aquele homem que fez aí qual é o nome daquele? Santos Dumont, né? Ele fez 14. Então bis quer dizer de novo. Bis, ele fez bis novo, fez o segundo, não deu certo. Aí ele foi lá, parou e disse: eu vou fazer um jejum, eu acho que isso não é para mim. Eu acho então que não deu certo porque eu não dei dízimo, eu estou orando pouco. Não. Alguém deve ter dito: tu é maluco, rapaz, tá vendo que tu não vai conseguir nada, cara, já gastou todo o teu dinheiro. Não, cara, isso está dentro de mim, isto arde em mim. Ou eu construo, ou eu marco a história da minha vida ou da humanidade, ou eu não sou digno de viver, porque isso está em mim. Eu nasci para isso. Camarada me disse assim: Geraldo, você prega a graça ainda? Eu disse: e você é PQD ainda? Ele disse: Geraldo, quem é PQD é igual flamenguista, uma vez Flamengo até morrer. Falei: igual a mim, eu prego a graça hoje, pregarei sempre, isso está em mim. Pode vir fome, pode vir sede, eu nasci para isso. E o homem fez o terceiro, fez o quarto, a mulher brigou, reclamou, foi embora de dinheiro, não sei o que aconteceu, fez o sexto, e botou o nome lá, 8º bis. Aí todo mundo: olha, 8º bis, está devendo a todo mundo, pegou dinheiro com a Jota, entrou no lixo. 8º bis, agora vai, não foi. Sai ano, entra ano, os caras: tu é maluco? Fez o 9º, fez o 10º, 12º, 13º e de repente, Santos Dumont, o pai da aviação. É o que você precisa entender. Milhões de pessoas hoje vêm do estado para o outro porque um homem não desistiu das suas convicções. E a gente vai desistindo muito fácil dizendo que servimos a Deus. Que Deus é esse? Um Deus que você tem medo de se lançar para em busca dos teus resultados? Um Deus que você aceita uma proposta de miséria? Um Deus que não pode vencer por você? Um Deus que você entra para dentro do teu quarto e fica: Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu sou o pó da terra, eu sou um miserável, eu vou morrer. Eu disse: não posso viver num país desse racista, com a 4ª série, e dizendo: eu tenho Deus na minha vida. Davi não fez isso. Havia um gigante lá afrontando todo mundo. E olha que o rei disse: meu irmão, quem vencer esse rei, eu dou a minha filha. Pô, e a filha de Saul, né, meu irmão? Quando ela andava aqui, ó, devia ter aqueles lábios que as mulheres botam, né? Minha esposa queria botar um desse aí. Eu falei: tá amarrado, Satanás. Aquele preenchimento. E ninguém queria, meu irmão. O rei disse: olha, quem vencer esse gigante não vai pagar imposto, cara. Uau, meu irmão, porque imposto no Brasil tu já viu, né? Ninguém quis. Davi disse: eu vou vencer esse gigante, porque eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu já venci um leão, me arrebentei todo, tive experiência, eu já venci um urso e vou vencer esse também. Saul falou: é mesmo? Vem cá, coloca aí a minha espada, o meu escudo, o que todo mundo queria. Ele disse: não, quem tem experiência com Deus não luta com as armas dos homens. Quem tem experiência com Deus sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Receba! Recebe, 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 recebe. Quem recebe aí diz glória!
que eu preciso. Me disseram na minha empresa: não vão renovar o contrato com ninguém, não vão renovar com vocês, que roubaram a vida inteira, que manipularam a vida inteira, que foram desonestos com os homens e com vocês mesmo. Em mim ninguém toca. Eu vivo na unção genuína do Espírito de Deus, eu vivo a verdade de Deus, a minha boca prega o Evangelho, na minha renda ninguém toca, ela sustenta a minha família. Não só renovaram o meu contrato, como o meu salário aumentou 35%. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não aceito menor do que Deus tem para mim. E se fechar essa porta, Ele abre outra. E se fechar essa, 14 bis neles, eu faço de novo. Estamos perdendo a ousadia, estamos perdendo a convicção. O que está faltando em nós é viver esta ousadia. Deus nunca desencorajou seus filhos. Ele sempre disse aos judeus: quando vocês passarem pelos rios, eu serei com vocês. Quando pelas águas, não submergirão. O povo do novo século está com medo. Você viu o que aconteceu com os pastores que faziam milagres? Desculpa a expressão chula. Botaram as Bíblias debaixo da perna. Ai, ô Silver! Curaram, tiraram um caroço, fizeram um falso milagre. E um vírus disse para eles: fechem tudo, corram, porque vocês não têm poder de Deus, coisa nenhuma. Vocês são fantoches. E eu já disse aqui alguma vez, Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, chegou no Vaticano e o Papa disse: olha, hoje eu não posso dizer como Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Havia no Vaticano paredes incrustadas de pedras preciosas, cruas. Ele disse: eu não posso dizer como Pedro, não tenho prata e nem ouro. E Tomás de Aquino disse: é verdade, mas vocês também não podem dizer levanta e anda, porque vocês não têm poder de Deus. Oh, glória! A igreja atual está cheia de pregadores, está cheio de teólogos. O YouTube está cheio de pessoas que falam do Evangelho, mas não há poder de Deus nesses lugares. Ninguém mais vive o sobrenatural. As pessoas não acreditam mais em milagres. A cada esquina uma igreja, em cada igreja um bando de miseráveis, pessoas que aceitaram proposta e estão aí derrotados, quebrados diante da vida, enquanto os pastores estão agora se preparando para o Réveillon nas Ilhas Caimãs. Os apóstolos da nova era estão agora usufruindo do salário de pessoas que passaram o ano todo fazendo com manicure, cuidando de velhos, tocando fralda. Juntaram o seu dinheirinho, o seu salário para tirar 10% e disseram: está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas não foi para mim, foi para os judeus, era a lei de Moisés. E deixaram de, renascidos em graça, viver o melhor que o pai tem. O filho pródigo disse: eu nunca comi um cabrito com meus amigos. O pai disse: não comeu porque você não quis. Tudo que é meu é teu. Este é o projeto de Deus para a sua vida, que você reine em vida e vive em perfeita vitória. Foi a pregação de Paulo na graça de Deus, e lá o profeta disse aos judeus, Deus disse por meio dele: se quiserdes e me ouvirdes, vocês serão miseráveis, vocês comerão o pior da terra. Tem um povo aí dizendo ser crente, aceitando uma proposta que Deus não fez para eles. Aos judeus ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor
da terra. Paulo volta para os gentios na sua época e diz: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Aonde está o poder de Deus operando, por favor? Por favor, tem poder aí, tem poder aí, tem poder aí, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Se tem poder aí, todo olho grande, toda inveja está quebrada na tua vida. Se tem poder operando aí, o desemprego foi vencido esta manhã. Se tem poder operando na tua vida, esta doença não pode prevalecer, porque o poder de Deus é maior do que tudo e contra todos. Se tem poder operando na tua vida, que se abram as portas, que se escancarem as portas, que um milagre aconteça, que você solte para a vitória, que você aconteça a vida que tem para você. Chega! Basta de miséria! Miséria! Bate em retirada! Esse é o povo da graça de Deus! Quem recebe aí, diga glória a Deus! Quem quer miséria aí, diga amém. Um só. Um só. Traz esse miserento pra cá. Traz que sucê, pega ele daqui, pega ele de lá, pega daqui. Chega. Chega de viver apoucado, diminuído. Chega de contar moedas, de pedir açúcar emprestado. Eu não recebo você vivendo assim. Chega! Claro que hoje modernizou. Antigamente batia na porta da casa. Hoje em dia manda o zap. Tem um cadinho de açúcar aí? Na internet não tem açúcar. Por quê? Quando eu vejo alguém mandando um coraçãozinho, lá vem um pouquinho de açúcar, quer ver? Chega, meu amado, eu vou encerrar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não aceite isso. Isto não te pertence. Glória a Deus. Você tem que ter convicção. Eu sirvo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu não aceito. Quarta série. Meu amado, me desculpe. Nós estamos num país racista. Nós fomos numa loja chamada Zara, na Barra da Tijuca, aonde uma mulher, quando ela entrou lá, jogaram um código, né? Que quando é pobre, meu amado, estão me ouvindo aí, YouTube, eu não tenho medo. Quando nós entramos, os atendentes, tudo pobre, que cheiro de pobre eu conheço de longe, eu conheço meu cheiro. Meu amado, você tem que ver a cara de nojo. Os atendentes pobres, num condomínio de alto padrão de luxo. Quando eu entro, mas deu uma vontade de falar que eu sou embaixador de Cristo. Falei, será que eles não estão vendo que esse paletó aqui foi 399 não, gente? Ela falou, meu filho, 399 aqui deve ser um hambúrguer com um copo d'água. Gente, mas você se sente até desconfortável de entrar. Vocês já sentiram assim? É verdade. Parece que a gente tem lepra, que a gente tem bicho. O cartão do senhor é débito, né? Porque aqui não aceita crédito. Eu disse, todo lugar aceita, mas aqui tem que ser débito à vista. Senhor, próximo, por favor. Me dá. Tá gravando aí? Eu vou falar assim mesmo. Dessa merda aqui, me dá, quero mais nada. Gente.
Eu não aceito esse projeto falido que o mundo quer impor em mim por conta da minha carne ou do meu status social. Eu sou filho do rei, eu sou herdeiro dele. Ou ele abre as portas, ou eu fecho toda a porta da miséria sobre a minha vida. Haja também assim, você é filho do rei. Cuidado, hein, Geraldo, que eles podem quebrar a tua carne. Então vem. Vai partir para esse lado também? Vai partir. Olha o coração. Não, que se vir para a carne também eu vou. Pedro cortou a orelha lá, ninguém falou nada. Pedro quase provocou uma chacina, meteu-lhe a mão na espada, cortou a orelha da cara. Jesus amoroso disse: Pedro, calma, eu faço outra orelha. É isso que eu queria falar com vocês. E outra coisa, não permite que ninguém te rotule. Não permita isso. As pessoas gostam de rotular. A esposa do Geraldo, minha esposa disse: esposa do Geraldo? Não, eu sou a Jaqueline. Não é esposa do Geraldo, é Jaqueline. Ah, é o ex-viciado. Ex-viciado não, eu sou Geraldo. O mundo gosta de te rotular, eis disso, eis aquilo. Eu não, eu renasci em graça para viver o melhor de Deus nessa terra. Assim seja, porque é assim que diz o Espírito do Pai.